Bem, meus amigos, hoje eu queria comentar sobre o checkmate que Eduardo deu ontem no sistema e na ditadura brasileira, ou se você for futebolístico, o nó tático que ele deu na ditadura. E eu vou te explicar. Ninguém esperava essa atitude do Eduardo, o sistema também não, de ficar nos Estados Unidos para combater a ditadura lá nos Estados Unidos. O nosso amigo Paulo Figueiredo já havia dito que seria melhor Eduardo ficar lá, porque aí seriam dois combatentes para demonstrar toda a situação que está acontecendo no Brasil. Enfim, Eduardo resolveu ficar. E a coincidência é a seguinte: algumas horas após o anúncio de Eduardo, não é que a PGR rejeitou o pedido do PT para apreensão do passaporte dele? Que bonitinho, né? Esse povo pensa que o brasileiro é otário e não satisfeito, evidentemente, depois da manifestação da PGR, o ministro Alexandre de Moraes arquivou o pedido para apreender o passaporte de Eduardo. Ou seja, isso só demonstra que eles atuam juntinhos. Isso só demonstra aos olhos da população brasileira que existe um conluio entre o Ministério Público e a Justiça brasileira, o que é uma vergonha, pois o Ministério Público deveria ser independente. Mas a gente sabe que o atual PGR, ex-sócio de Gilmar Mendes, de independente não tem absolutamente nada. E aí é que reside o nó tático. Eles não esperavam isso. Eles achavam que Eduardo voltaria, e se Eduardo voltasse, teria o passaporte apreendido, evidentemente. Como Eduardo não voltou, aí para eles tentarem dar uma pátina, né? Para eles tentarem dar um ar de democracia, o PGR, rejeitou o pedido do PT e o ministro arquivou. Tarde demais, meus amigos, tarde demais. Por quê? Porque agora Eduardo vai ficar full time, o tempo inteiro, nos Estados Unidos. Ontem mesmo ele já deu algumas entrevistas para jornalistas importantes. Ontem mesmo o presidente Donald Trump já sabe do caso dele e evidentemente que se ele pedir asilo, porque isso ainda não está muito claro se ele vai pedir um asilo ou não, se ele pedir um asilo, evidentemente será concedido o mais rápido possível e também escancarará as vísceras da ditadura para o mundo inteiro. Eu acho que foi uma jogada de mestre, acho que foi um checkmate que o Eduardo deu nesse sistema que contava com a volta dele para primeiro tirar o passaporte e depois colocá-lo atrás das grades. Pois é, meus amigos, é disso que se trata. O Eduardo foi inteligente, não jogou com o fígado, como seus oponentes fazem, jogou com a inteligência e agora eles estão com um pepino gigantesco pela frente. Por quê? Porque se tivesse deixado Eduardo assumir a Credem, se não tivesse toda essa pataquada de querer prender o passaporte dele, ele continuasse deputado, ele iria ter que ficar entre o Brasil e os Estados Unidos. Agora não. Agora ele vai morar lá e agora ele vai passar 100% do tempo dele lá denunciando a ditadura no Brasil. Para você ver que ditador é um bicho burro. Pois é. O que é que vai acontecer agora? Bom, eu não sei, evidentemente, nem você sabe, mas eu acredito que essas sanções que poderiam vir para o Brasil, ou que certamente virão, agora, meu amigo, vai ser acelerada a parada. Eu acho sim que nós teremos lei Magnitsky aí, não apenas para o ministro Alexandre de Moraes, mas para outros integrantes da corte e talvez até, quem sabe, para PGR, para o vice-PGR, para delegados, agentes da Polícia Federal e também não podemos jamais nos esquecer do jornalista Guilherme Amado. Pois é, Guilherme, você que ajudou a ditadura aí, a sua hora vai chegar também, porque foi através da sua patifaria jornalística que você disse que o Felipe Martins havia desaparecido nos Estados Unidos, que embasou a prisão dele. Irmãozinho, quem pariu Mateus que balance. Quem pariu essa ditadura feia, que aguente as consequências. Não existe ditadura que dure para sempre e os bajuladores dos ditadores são ainda mais nojentos do que os ditadores. E vocês
pagarão também. Bom, essa é a minha opinião. Mas me diga aí o que é que você achou. Qual é a sua opinião? Eduardo deu um checkmate ou não deu um checkmate? Foi inteligente ou não foi? Você faria o quê? Ficaria nos Estados Unidos ou voltaria para o Brasil? Deixa aí nos comentários, porque eu gosto de ler o comentário de vocês.